Marcio, tivemos uma polêmica nessa semana, né? Que é um assunto que vem se arrastando desde 2006, que é sobre o recurso extraordinário 608588, né? Que falava basicamente sobre as atribuições, né? O decreto que criou a CMSU, enfim, né? Que é 13866, certo, Márcio? É isso aí, Rafael. Bom, a gente tem que entender, Rafa, primeiro, por que a repercussão geral, né? É uma ação do município de São Paulo. O município de São Paulo, em 2004, editou uma lei, a lei é 13866, de 2004, que ela estabelece lá as atribuições, entre outras coisas, estabelece as atribuições da Guarda Civil Metropolitana. Já no inciso primeiro, ele coloca lá um texto de atribuições que é exercer o policiamento preventivo, deixa eu ver aqui, o texto correto. Exercer, no âmbito do município de São Paulo, o policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Então, qual que foi a pegada? Por causa do uso da palavra policiamento, lá em 2004, criou-se toda uma celeuma e o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça tem um órgão especial, que é o órgão que julga essas ações diretas de inconstitucionalidade, e ele julgou que realmente aquele inciso seria inconstitucional. Lá em 2006, mais ou menos, né, o Ministério Público não, o município de São Paulo recorreu dessa decisão por meio do recurso extraordinário, que é o 608588, e passados aí, sei lá, 16, 18 anos, vem a ser julgados agora no STF com repercussão geral. Por quê? É, uma vez eles tomada a decisão, que eles vão decidir o seguinte: o que o município pode legislar sobre guardas municipais? O município pode falar que a guarda municipal exerce tudo, ou o município é limitado ao texto constitucional? É isso que eles vão decidir, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um município aqui da Grande São Paulo que legislou porte de arma. Isso vai entrar nessa discussão. O município é competente para legislar porte de arma ou isso é uma competência exclusiva da União? Porque o município legislou lá o porte de arma para o servidor aposentado da Guarda Civil, lá, da Guarda Municipal, né? Se, dependendo do resultado que der nesse recurso extraordinário, essa norma desse município da Grande São Paulo pode se tornar inconstitucional, né? Sim. Ou não, dependendo do resultado. Certo. Entendeu? É lá nesse resultado, nesse recurso extraordinário, que eles vão dizer qual que é o limite de legislação, até onde o município pode legislar falando sobre guardas municipais. O que a gente sabe? Que de 2004 para cá, o cenário nacional mudou. Mudou. Né? Muita coisa que se falava lá em 2004, hoje em dia, isso já, principalmente depois da Lei 13.022, isso já caiu, né, por terra. Sim. Então, a atuação das guardas municipais Brasil afora, principalmente de 2014 para cá, com a Lei 13.022, elas foram muito ampliadas. Sim. Muito ampliadas. Lá em 2004, só usando de exemplo o município de São Paulo, a gente não tinha a Patrulha Maria da Penha. Sim. Hoje a gente tem aqui uma inspetoria que é completamente dedicada a combater ao atendimento de vítimas de violência doméstica. Agora fala para mim, aonde é que está o bem serviço e instalações quando a viatura sai da base dela e vai até a casa de uma vítima de violência doméstica? Onde está o bem serviço e instalações? Não tem bem serviço e instalações. É atendimento à população. Exatamente. É proteção sistêmica. É Sim. policiamento preventivo. E até repressivo se o agressor estiver lá. Exatamente. Então, isso é proteção de pessoas. Sim. Aquele molde de bens, serviços e instalações, tem que ficar na praça, acabou. Exatamente. Isso é coisa do passado. E o STF está alinhado com essa nova metodologia da segurança pública. Então, a 13.022 serviu assim de, vamos dizer, alicerce para essa mudança significativa. Depois vem a lei do SUSP, e aí eu quero fazer um parênteses aqui, Rafael, que quando a lei do SUSP era projeto de lei e ele rodou no Congresso Nacional, as guardas municipais não estavam inseridas. Né? Verdade. Tinha lá todos os órgãos de segurança pública. Nós colocamos as guardas municipais por meio de pressão lá na Câmara dos Deputados, por meio de pressão lá no Senado Federal. Foi muita pressão dos sindicatos para colocar as guardas municipais no SUSP. Muita pressão, muita conversa, muito diálogo, né? Muita interação com os deputados, muita interação com os senadores, e aí saiu o texto lá do SUSP, incluindo entre os incisos dos órgãos de segurança pública as guardas municipais. Sim. Né? Então, isso é importante destacar, por quê? Porque aparece um monte de
milagres aí, né? As pessoas que operam milagres, dizendo, olha, nós conseguimos isso, nós conseguimos aquilo, mas não estava lá em Brasília quando precisava estar. É Quando verdade. era para fazer acontecer em prol das guardas municipais, né? Mas voltando lá, fechados os parênteses, né? Sim, Voltando lá sim. ao nosso recurso extraordinário. O recurso extraordinário tramita desde 2013. Pra você ter uma ideia, o recurso chegou ao STF em 2013. E desde 2014 o sindicato já participa dessa ação na condição de amicus curiae. Mas vamos lá. O voto do relator ministro Luiz Fux, que é o relator, Muito né, importante. foi muito favorável. Foi muito favorável. O relator disse o seguinte: ele declara que é constitucional o artigo 1º da Lei 13.866, e ele fala o seguinte: a tese 656 de repercussão geral. É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício das atribuições de policiamento preventivo e comunitário. É muito importante destacar que ele usa a palavra policiamento, tá? Exato. Porque toda essa discussão se dá pelo uso da palavra policiamento lá em 2004, né? Policiamento preventivo e comunitário diante de condutas potencialmente lesivas aos bens, serviços e instalações do ente municipal em cooperação com os demais órgãos de segurança pública no âmbito de suas respectivas competências. Após o voto do relator, o julgamento foi suspenso, depois vai passar lá para o voto dos demais ministros, né? Para chegar Sim. numa conclusão e a gente ter aí o acórdão que vai definir. Isso. Pelo voto do relator, eu vou te dizer uma coisa, não vai chegar nem perto de dar empate. Essa ação vai ser julgada, esse recurso extraordinário vai ser julgado procedente, né? Porque quem recorreu foi o município de São Paulo e a Câmara dos Vereadores. Ele vai ser julgado procedente o recurso e vai declarar que aquela norma que o TJ declarou inconstitucional em 2006 é constitucional, então tem que voltar a vigorar. Sim. E olha só, depois dela ser declarada inconstitucional em 2006, em 2009 ela foi alterada, mas continuou riscada lá da lei por causa da ADIM, né? A Sim. ação direta de inconstitucionalidade. Interessante também, a FenaGuardas e os sindicatos que a compõem participaram na condição de amicus curiae da ação, né? Do julgamento, e fizeram lá, tivemos a oportunidade de fazer defesa Sim. do interesse das guardas municipais por meio dos advogados, né? Então falaram na condição de amicus curiae pelo Sindiguardas São Paulo e pela FenaGuardas, o Dr. Wilson Cicognami Jr., que é o advogado que trabalha pela FenaGuardas. Sim. Falou também pelo SIGMUC, Sindicato dos Guardas Municipais de Curitiba, o Dr. Roberto Schmidt Jr. Ele falou pelo SIGMUC de Curitiba. Os dois tiveram lá a oportunidade de fazer a defesa, e as defesas foram muito, muito, muito boas. Eles Sim. foram muito bem preparados, falaram inclusive de dados estatísticos, de proteção sistêmica que as guardas fazem Brasil afora, e esses vídeos dessas falas estão no Facebook e Instagram da FenaGuarda, você vai conseguir ver. Mas eu vou dar um cortezinho aqui para a gente assistir uma fala do Evandro. Aliás, a nossa diretoria está em peso lá em Brasília acompanhando esse julgamento, né? Porque o sindicato, ele não vende fumacinha pela internet. Sim. Nossa luta é presencial. Exatamente. Quando precisa instalar, nós estamos lá. Né? Sim. E quando precisa conversar, nós conversamos. Quando precisa pressionar, nós pressionamos. Não é pelo WhatsApp. Né? Exatamente. O negócio é mais físico, né? Sim. Eu vou pedir para dar um cortezinho aqui. A gente assiste o Evandro, o Vilar, os informes que eles trazem para a gente direto de Brasília e volta. Bem, pessoal, nesse bloco nós estamos aqui com o Dr. Wilson. A gente vai falar um pouco da decisão do Luiz Fux, que apresentou o seu voto, né, a sua manifestação sobre a inconstitucionalidade, que virou um recurso extraordinário 608-588 aqui no Supremo, que é de suma importância para a GCM de São Paulo e para todos os guardas municipais. Doutor, o senhor está como amicus curiae representando o Sindiguardas São Paulo e também a FenaGuardas, né? Qual foi a importância que do voto do ministro nessa questão? Bom, Evandro, a importância é a seguinte:
Essa lei do município de São Paulo, esse inciso 1º do artigo 1º, tinha sido declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E nesse dispositivo previa que a Guarda Municipal poderia fazer policiamento preventivo e comunitário e mediação de conflitos. Essa lei foi declarada inconstitucional nesse ponto. E ela desarticulou as atribuições da Guarda Municipal no município de São Paulo. Só que com esse recurso extraordinário agora aqui no Supremo, em que teve repercussão geral, o que significa isso? Que a decisão aqui não vai valer só para São Paulo, vai valer para o Brasil inteiro. Então é muito importante o Sindiguardas de São Paulo, que está há mais de 10 anos nesse processo, ter participado hoje e ontem na nossa sustentação oral. Porque o voto do ministro Luiz Fux hoje declarou no voto dele que a Guarda Municipal pode sim exercer um papel de policiamento preventivo e comunitário e mediação de conflitos. Ou seja, desconstrói ou desconstitui aquela ação direta de inconstitucionalidade. Então esse é o primeiro voto, nós temos mais 10 votos pela frente ainda, mas o cenário, diante das decisões anteriores que o STF já tem, a gente tem uma boa perspectiva de que essa decisão será favorável. E volto a dizer a importância, Evandro, do Sindiguardas estar presente e há mais de 10 anos, porque o que vocês estão fazendo aqui vai repercutir favoravelmente a todas as guardas do Brasil. Então esse momento aqui em que os sindicatos da federação e a federação estão fazendo parte é importante porque vai repercutir lá na ponta naqueles municípios pequenos. Pessoal, uma coisa que tem que ressaltar, além do Sindiguarda de São Paulo, que já está há 10 anos, desde 2014 na condição de amicus curiae, outros sindicatos ingressaram, como o SIGMUC, a própria FENAGuardas também foi aceito, o doutor também representou a federação, como ele bem pontuou, e essa decisão é uma decisão muito importante para nós. A impressão que o senhor teve lá dos ministros, quando o Luiz Fux estava falando, proferindo o seu voto, né, na verdade, Sim. né? O que o senhor sentiu ali dos demais ministros? Bom, eu acho que é bom pontuar uma situação importante. Ontem, quando eu fiz a minha sustentação oral, né, eu fiz a minha sustentação oral antes da Defensoria Pública se manifestar. Que, diga de passagem, foi uma bobagem grande, Foi uma né, bobagem. A Defensoria Pública disse que as guardas municipais não têm treinamento, que não sofrem Não tem controle, hierarquia. não tem hierarquia, não sofre controle. chefe. E logo depois que ele se manifestou, eu pedi palavra na tribuna. Pedi palavra, Evandro, porque é o seguinte... Quando eu me manifestei desconstituindo todos aqueles argumentos da Defensoria Pública, o que eu percebi na visão do ministro... Presidente. Não do presidente. Dos demais ministros. Do próprio Luiz Fux. Luiz Fux. Ele prestou muita atenção, Sim. ele percebeu que havia uma incongruência na manifestação da Defensoria Pública e naquele momento a gente percebe que os outros ministros, inclusive o Alexandre Moraes, que é um grande defensor das guardas municipais, o Flávio Dino também, e outros ministros prestaram muita atenção no que a gente falava, desconstituindo aqueles argumentos da Defensoria Pública. Então eu acho, e voltando, a presença nossa de vocês aqui em fazer essa sustentação oral aqui foi muito importante, porque a gente pôde aclarar algumas coisas que não estavam, digamos assim, bem explicitadas quando a gente faz uma manifestação em petição. Então acho que a percepção que eu tenho do ministro Luiz Fux e dos demais ministros foi muito boa. Pessoal, provavelmente daqui mais 2 semanas vão retomar a votação dos outros 10 ministros. A FENAGuardas, o SIGMUC e o Sindiguardas, que já está há 10 anos, estará novamente aqui no Supremo Tribunal Federal acompanhando essa votação de suma importância para a nossa categoria. Márcio, vou fazer 2 apontamentos antes de passar a palavra para você. Nós percebemos que no primeiro momento, né, como você já ressaltou, é impossível lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores à distância, né? Por isso, né, a diretoria do Sindiguarda estava lá, presente. Então, assim, tem um monte de gente que quer vender fumaça, quando o filho começa a ficar bonito, todo mundo quer ser o pai, né? Enfim, né? O segundo apontamento, né, ao longo dos anos, nós temos frisado muitas e muitas vezes da repulsa, né, que nós tivemos da presença de oficiais da Polícia Militar no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, né? Na casa deles, aí que tem que avaliar eles, né? Mas no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Por quê? Mais uma vez, nós tivemos a presença de um oficial, um representante das polícias militares, um oficial da Polícia Militar lá de Santa Catarina, o capitão Osmar Romão da Silva, tentando diminuir, né, a atuação das guardas municipais Brasil afora, tentando diminuir a questão do policiamento das guardas municipais Brasil afora, e assim,
uma posição que não atende ao interesse da sociedade, né, Márcio? Porque a gente vem passando ao longo dos anos, cada vez mais, por um período de insegurança que vem aumentando ano após ano, né? E o que a sociedade clama e precisa hoje, né, é de paz social, é da presença muito importante do Estado garantindo segurança para os seus munícipes, né? E com essa fala, é uma fala que destoa totalmente dessa tese, porque quanto mais pessoas para fazer o trabalho, mais paz social nós temos. Exatamente. E aí, ô, Rafael, chama a atenção para uma coisa. Qual o interesse da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina nessa ação? Qual o interesse de uma instituição militar nessa ação? E outra coisa, se a Polícia Militar foi admitida como amicus curiae na ação, aliás, do último mês para cá, houve um despacho lá que admitiu todo mundo. Passou na rua lá e jogou um papelzinho na porta do STF, eles admitiram como amicus curiae, né? Admitiu um monte de gente lá como amicus curiae. Por que que o município de São Paulo não colocou representantes da Guarda Civil, e eu falo comando geral, comando da Guarda Civil Metropolitana para falar na ação? Sim. O procurador fez a fala, ok, mas podia ter colocado o operador de segurança pública maior da instituição para falar também, porque ele ia trazer Exatamente. toda a experiência que ele tem de guarda. O comandante Agapito tem 38 anos de guarda, ele ia trazer toda essa experiência, toda essa bagagem aos ministros do STF, e essas falas são importantíssimas, porque os ministros utilizam todo esse repertório na hora de julgar, na hora de tomar uma decisão. Sim. Né? Muitos já estão convencidos, outros não estão convencidos ainda. Mas o que a gente pode ter assim de ponto positivo? Antes dessa ação, foi julgada a ADI 5780, que é aquela que entrou lá, uma associação de trânsito lá, entrou contra a 13022, Sim. que tratava exatamente da mesma coisa, policiamento. Exato. Né? A 13022 não poderia falar que a guarda faz policiamento. Olha só, o agente de trânsito falando que a 13022 não poderia falar isso. E aí, o STF já julgou e falou assim, não, é constitucional sim. A atribuição de policiamento na 13022 é constitucional. Então a gente já tem um caminho trilhado sobre isso, e a gente acredita que nós vamos colher bons frutos dessa decisão. Até mesmo porque, se esse recurso for improcedente, aí, meu amigo, vai ter que mexer a legislação do Brasil afora aí de guardas municipais, né? É verdade. Porque muitos municípios já legislaram sobre atribuições, principalmente no direcionamento a policiamento. A Guarda Civil Municipal de São Sebastião utiliza a nomenclatura Polícia Municipal. Exatamente. Então, seria um descalabro jurídico aí para ter que, aí sim, como diz um certo coronel, descer um degrau, né? Andar para verdade. trás, né? Mais uma vez, é oficial, né? Então, e eu só deixar por fim aqui destacado que no dia 5 de agosto de 2014 foi deferido o ingresso do Sindiguardas SP na qualidade de amicus curiae. Ou seja, nós estamos acompanhando essa ação já tem 10 anos, desde 2014 nós estamos acompanhando essa ação. Agora, no último mês, saiu lá uma decisão lá que todo mundo que pediu, eles aceitaram como amicus curiae, tal, nem todos falaram, obviamente, Sim. porque nem todos têm o que falar, né? É verdade. Tem uns que pede amicus curiae só para ficar soltando fumaça no WhatsApp. Exatamente. Né? Enquanto, na verdade, não participa, não sabe nem o que está sendo discutido. Né? Não conhece a lei, não conhece o município de São Paulo, não conhece as nossas atribuições, sequer conhece a Guarda Civil Metropolitana. Né? E fica aí vendendo fumaça aí, Brasil afora. Mas estamos na expectativa de um bom resultado. Acreditamos que na próxima semana essa ação deve chegar, esse recurso extraordinário deve chegar à conclusão, com um acórdão que nos vai favorecer. Sim. E aí, aliás, eu respondendo uma pergunta, o pessoal tem me perguntado, Márcio, o que vai mudar de fato na nossa vida? Em sendo procedente, ou seja, dizendo que é constitucional o uso da expressão policiamento, na nossa vida não muda nada. Entendeu? Nós vamos continuar fazendo exatamente aquilo que nós vínhamos fazendo e já fazemos há 38 anos, não muda nada. Agora, se for improcedente, muda. Porque aí a gente desce um degrau e a gente caminha para trás. É verdade. Infelizmente, esse é o cenário. O que a gente está brigando aqui não é para alcançar um direito maior, é simplesmente para manter aquilo que já é direito hoje, né? Principalmente com fundamento na Lei 13.022. Acompanhe o Sindiguardas SP e vocês vão ter mais novidades sobre essa questão. É isso aí.